Fala pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui no nosso JPcast e já quero pedir você para compartilhar, para mandar para todo mundo aí no WhatsApp, no grupo da família, no Instagram. Manda para geral aí que está começando o JPcast. Galera, já quero de cara falar aqui do Rancho Vista do Mochoara. Rancho Vista do Mochoara, onde tem a melhor comida do estado, aquela no fogão a lenha, aquela comida no fogão a lenha, e para aquele preço baratinho, R$ 69,99, serve à vontade, você pode repetir quantas vezes você quiser, só não pode desperdiçar. Então, é um lugar para você levar sua família, levar todo mundo, levar a criançada, tomar aquele banho de piscina, aquele passeio a cavalo, tem um redário lá para você deitar à vontade, pedalinho e muito mais. Leva sua família lá no Rancho Vista do Mochoara, que você vai gostar, eu tenho certeza disso, entendeu? Então, hoje nós já quero apresentar o nosso convidado de hoje, convidado abençoado. Eu acho que muita gente conhece a voz dele, é uma voz marcante há muitos anos no rádio aqui do nosso estado. Com vocês, nosso amigo Luciano Lopes, desde pequenininho. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Josué. Prazer estar aqui. Primeiramente, agradecer o convite para participar aqui do JP. E tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana com a gente, para a gente contar um pouquinho da história, relembrar algumas coisas e também falar um pouco lá de toda a alegria de nós estarmos ainda, né, no meio do rádio aí, virando gerações, né, graças a Deus. Da época que tinha cabelo, agora já sem cabelo, né? Você tinha cabelo, Luciano? Tinha muito cabelo. Eu sou da época que cortava cabelo estilo surfistinha. Rapaz. Você olha assim, você não vê, né, mas tinha cabelo surfistinha. Eu quero recomendar. Eu acho que você já se adaptou a esse estilo calvo, que fala? Isso. Mas eu quero recomendar, se um dia você quiser botar uma prótese capilar, tem lá no meu sogro, Estúdio Barbershop do Fabinho, lá em Novo Brasil. Eu acho que, se você viu, vou compartilhar para você lá, aquela prótese bacana, super natural, lá no estúdio do Fabinho, Rapaz, em Novo Brasil. A verdade é que é o seguinte, eu já me acostumei, né? Mas assim, eu tenho tido algumas propostas realmente para poder colocar, né? Até porque prótese, como você indicou aí, prótese tem que ser um lugar onde você se sinta bem, que vai fazer um trabalho legal para também você não ficar assustado, né? Sim, é verdade. Entendeu? Mas tem muito trabalho bacana por aí de prótese capilar, né? Tá crescendo muito isso daí, né? Bacana, eu já quero recomendar para você aí que precisa desse... talvez você não gosta, né, que perdeu os cabelos, alguns já acostumou também, mas eu te recomendo Estúdio Barbershop do Fabinho, lá em Novo Brasil, bacana demais, recomendo. Um dia ele vai estar aqui também falando um pouco mais desse... um novo estilo também ele fala que é um acessório, né? Sim. Um acessório que você coloca, você pode tirar a hora que você quiser e tomar banho, de piscina, essas coisas assim, é bem confortável, eu quero recomendar para vocês também. Luciano, vamos conversar, né? Vamos. Você é o profissional da voz, eu tô aqui meio tímido até, né, de falar. Porque... Fica tranquilo, fica tranquilo. Quantos anos de rádio, Luciano? Josué, eu comecei em 1986, né? 1986, né? Comecei em Barra de São Francisco, rádio Jovem Barra FM, né? Até hoje ela existe. Comecei lá em 1986. De lá para cá, eu passei pela Rádio Cidade, aqui em Vila Velha. A rádio era em frente a Colégio São José. Isso em 1988, quando eu vim para Vitória. Né? De 88 para cá, graças a Deus, a gente vem construindo essa carreira aí de radialista, né, cara? E é uma benção. Eu sempre falo que é um dom de Deus, né? Anteriormente eu não sabia que isso era um dom de Deus, mas hoje a gente entende que esse dom de falar, né, de você muitas vezes estar do outro lado do microfone, você cheio de coisas para você resolver, às vezes problemas, mas você abre o microfone, aquilo tem que desaparecer, aquilo tem que ficar para a porta para trás, né? Entendeu? Mas é isso daí, graças a Deus, a gente, desde 1986 que eu trabalho com rádio. Isso aí, mas você decidiu ser radialista ou foi fluindo? Você, não, eu quero ser radialista desde criança, foi isso? Não, a verdade é que o meu irmão, ele já trabalhava em rádio, então ele me inspirou, né? Eu acabei me inspirando nele. Hoje ele estou lá da Rádio Tropical, que é o Luiz Carlos. Luiz Carlos. Né? Luiz Carlos Lopes. Então ele começou primeiro e aquilo dali eu fui
me inspirando, e aí chegou um momento que eu falei, pô, vou tentar para ver o que é que vai dar, né? E aí, na época, você não conseguia entrar em rádio dentro de Vitória. Primeiro, tinham poucas rádios. Uhum. Segundo, que tinha mais oportunidades no interior. E aí você tinha que se aventurar. Você ia para o interior e no interior o que você tinha que fazer? Você tinha que, às vezes, ter que dormir dentro da rádio, né? Te dava a oportunidade, mas você não tinha um almoço, você tinha que se virar, entendeu? Então, assim, foi um tempo em que, quando eu olho para trás, assim, foi muito desafiador. Mas era o desejo, era o sonho que eu tinha de ser radialista, né, rapaz? E quando você faz também o que você gosta, é prazeroso, né? Com certeza. Enfrenta qualquer barreira. Eu estava falando com a minha esposa hoje, na hora que eu estava vindo para casa, que eu moro aqui bem próximo, eu estava falando com ela esse desejo e esse pedido de oração a Deus para que isso nunca cesse, sabe? Que não tem coisa melhor do que você sair com vontade de trabalhar, você, apesar dos desafios, apesar dos problemas da profissão que você também encontra, mas assim, é você saber que aquilo dali te alimenta. Você, ao mesmo tempo, você está levando uma mensagem, seja em qualquer tipo de veículo de comunicação, você está falando, mas aquilo te alimenta também, né? Porque ali você distrai, ali você, na minha época, tinha disco, né? Lado A, lado B, né? Era tudo muito assim, manual, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tudo digital, você bota a programação da rádio com vinheta e tudo, você só abre o microfone, mas antigamente não, antigamente era punk, né? Rapaz, eu tenho uma curiosidade, como é que funcionava para tocar uma música? Era o bolachão, Exatamente. colocava lá e... Exatamente. É o que eu falo, essa paixão pelo rádio se dá para muitos que são um pouco mais velhos de rádio, como no meu caso, desde 86, é você ter essa dinâmica. Antigamente você tinha o disco, o bolachão, lado A, lado B, você tinha a programação no papel, entendeu? Então vinha assim, a programação da hora, vamos supor, de 10 até 10h20. Aí tava lá, música tal, lado B do disco tal. Aí tinha um número, aí você tinha que ir lá na caixa de disco, buscar e colocar isso enquanto a outra tá tocando. Entendeu? E a mesma coisa com os comerciais e as mesmas coisas com as vinhetas. Entendeu? Eu cheguei a pegar cassete, primeiramente. Fita cassete. Vinhetas, cada cassete tinha uma vinheta, não podia ter mais. Cada cassete tinha um comercial. Então você tinha o tal do baleiro que você ficava procurando. Ali também tinha um roteiro, tudo na mão, que você tinha que... Então você não parava, você tinha que ficar atento, né, cara? Eu sempre falo o seguinte, que às vezes o pessoal fala assim, e aí, quando dava vontade de ir no banheiro? Rapaz, era difícil, amigo. Era difícil, porque às vezes, nem muitas vezes era próximo, né? E aí você tinha música de 3 minutos, 4 minutos, entendeu? Mas você já tinha que deixar outra preparada. E atento, porque às vezes você tinha que limpar a agulha, porque estava tocando disco, de repente a agulha suja ficava arranhando. Rapaz, muita coisa, muita história. E era muito bacana. E tinha que ficar ligado. E essa paixão por causa disso. Entendeu? Você tinha que estar ligado. Você tinha que estar ligado, você tinha aquele desejo, aquele prazer do tipo, eu vou para lá trabalhar. Eu chegava para trabalhar às 6 horas da manhã, eu saía da rádio 5 horas da tarde. Pra você ter ideia. Não queria sair, ver os mais experientes trabalhando, né? E foi muito bacana essa época. Paixão mesmo, né? Paixão. Essa é a verdade. Você falou a palavra certa. Paixão, mas uma paixão assim, muito bacana, muito gostosa de você viver, entendeu? E eu, graças a Deus, nesses tantos anos de rádio que eu tenho, eu consigo, assim, respirar muito ainda a rádio, cara. Respirar. Tem gente que fala assim, aí, aposentar. Eu tô para aposentar daqui a 3 anos, 2 anos e uns quebradinhos, se não me engano, mas não pretendo parar, porque não sei se consigo estancar isso de uma vez só não, cara. Sinceramente. É muito difícil. Porque é muito gostoso de fazer rádio. É igual você canta, né? Você canta. Rapaz, não tem nada mais maravilhoso que você saber que esse dom você leva para alguém uma mensagem, entendeu? É como eu falei, independente de ser rádio secular ou rádio de segmento evangélico, entendeu? Mas a mensagem, você tá ali, a pessoa da minha época de rádio, a questão de como é que esse cara, será que ele é alto? Será que ele tem 1,80 m? Será que tem olhos verdes, né, rapaz? Aí chegava lá aquele baixinho, cabelinho de surfista, pequenininho, e tava lá, graças a Deus. Bacana. Você teve algum momento marcante que nessa história de radialista no início ou recente que marcou a sua carreira de radialista?
Tem vários momentos, né, Josué? Eu tenho vários momentos. Eu tenho assim, por exemplo, quando eu recebi o convite para vir para Vitória, né? Eu voltava para casa de 21 em 21 dias. Eu saía daqui de ônibus, 8 horas de viagem daqui até Barra de São Francisco. E ficava longe, ficava lá, né? Em lugares assim, muitas vezes precários. Mas eu aceitei aquilo. Era aquilo que eu queria naquele momento. E assim, para tudo na vida você tem que ter um sacrifício, uma cota de sacrifício, faz né? parte. E aí eu lembro que eu já estava assim, com um filho pequeno aqui. Você tem ideia, o meu filho do meio, né? Eu fui vê-lo depois de 10 dias de nascido. Eu estava em Barra de São Francisco. Não podia trocar, não podia ter... A folga tinha que ser seguida, né? Até porque você começando, tinha aquele negócio, assim, eu não vou dar oportunidade não, porque bota outro aí, quando eu voltar, o cara pode ser melhor do que eu e eu ficar fora, né? E quando eu recebi esse convite, na verdade, foi uma coisa muito interessante. Eu fui fazer uma visita a uma rádio AM, em Barra de São Francisco, tinha a Rádio Jovem Barra FM e tinha uma outra AM, do hoje prefeito lá de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos. E ele me via, virava, mexia, e aí, baixinho, tal. Aí, nesse dia, eu fui lá visitar a rádio, pra você ter ideia. Fui lá visitar a rádio, e aí ele estava no ar, ele fazia um programa. E aí eu fui conversando com ele, ele falou, me conta um pouco da sua história. Eu falei, eu tô com um filho pequeno, né? Eu já tenho uma filha, mas tenho um filho pequeno, tem 10 dias, tal. Eu vou ver agora. E eu lembro como se fosse hoje, foi numa quinta-feira, Josué. Isso é marcante para minha vida. Numa quinta-feira, que eu fui lá na parte da manhã. E aí, rapaz, eu contando a minha história para ele, ele falou assim, você não tem vontade de ir para Vitória, não? Eu falei, tenho, mas oportunidades, né, tal. Ele falou assim, você vai para Vitória quando? Aí eu falei assim, eu vou amanhã, porque eu tô de folga sexta, sábado e domingo. Aí ele falou assim, amanhã eu tô indo para Vitória. Eu vou te dar uma carona. Ele já deputado estadual na época. Vou te dar uma carona. Vem tal hora aqui na rádio comigo. E eu fiquei com medo, porque o dono da rádio que eu trabalhava, que já é falecido, que eu sou muito grato à família dele, que é o Edinho, né? O filho dele também foi deputado, que é o Luciano Pereira, Edinho Pereira, Luciano Pereira. O Edinho era assim, eles eram adversários políticos. Eu falei, esse cara fica sabendo que eu peguei uma carona com ele, vai me mandar embora. Mas eu falei, bom, eu vou. Aí ele falou assim, nós vamos sair daqui, eu vou te levar lá na Assembleia Legislativa, você vai falar com o presidente da Assembleia, que é o dono da Rádio Cidade, que é o Teodorico Ferraço. Fui para lá. Peguei a carona, fui para lá, cheguei lá, falei, apresentou, presidente, esse daqui é o Luciano, queria que você desse a oportunidade de fazer uma teste lá na sua rádio lá. Ele falou, eu vou sair daqui a pouco e vou lá na rádio. Fica aí que eu vou te levar lá, que aí você já faz um teste. Olha que coisa interessante. E aí, rapaz, eu fui lá na rádio. Já precavido, levei uma fita cassete, que já tinha tudo gravado, da minha locução, eu no ar, aquela coisa toda. E aí, eu fui lá. Cheguei lá na rádio, ele falou assim, queria que vocês fizessem um teste com o Luciano aí, ver se tem condições de colocá-lo aí na rádio e tal. Aí, o pessoal estava saindo, já estava quase final de expediente. Aí, o rapaz falou assim comigo, você não tem uma fita aí não? Eu falei, claro que tem. Aí dei a fita para ele. Ele falou assim, eu vou ouvir a fita, ok? Grava um comercial aqui que a gente está encerrando, grava um comercial aqui para mim. Se a sua voz ficar boa, a gente vai colocar o seu comercial no ar. Aí eu gravei o comercial foi pro ar, e ele falou assim, eu vou ouvir, eu te dou uma resposta na semana que vem. E eu assim, cara, eu vou ficar sexta, sábado e domingo, semana que vem como? Aquela agonia, né, cara? Fui para Barra de São Francisco. Deixei o telefone também da rádio, né? Eu falei assim, eu vou voltar para Barra de São Francisco e qualquer coisa você pode ligar para lá, pede para falar comigo. E aí, rapaz, passou alguns dias, ele me liga. Luciano, que é tal pessoa, Hércules, o nome dele, Hércules Rosa. Que é o Hércules. Rapaz, nós gostamos do seu teste. Tem uma vaga para você aqui para trabalhar de 2 da manhã até às 6 da manhã. E é para começar daqui a 15 dias. Aí eu falei, tá feito, amigo. Bora. E vim. Aquilo dali marcou minha vida, né, cara? Marcou minha vida porque, assim, era muito angustiante para mim. Pai, novinho, cara. Eu tinha 17, 18 anos, se não me engano. Né? E vontade de
ficar com os filhos, filho pequeno dentro de casa, né? E aquilo marcou realmente para mim. Isso daí foi um ponto bem marcante da minha vida, né? Eu tenho outros também. A história de como eu entrei na Rádio A Cor da Vida também foi um ponto muito marcante que eu tenho na minha vida, né? Eu entrei na Rádio A Cor da Vida, a qual estou até hoje. Eu tenho 21 anos praticamente de Rádio A Cor da Vida. 21 anos já? Eu entrei, na verdade vai fazer 21, eu entrei em 2006 na Rádio A Cor da Vida. E eu lembro que eu fiquei numa luta de firmar na igreja durante praticamente 9 anos. De 96 até 2005 era aquela luta. Entrava na igreja, saía, entrava, saía. Aquela história de bebida, envolvimento com drogas também. Então ficava naquela, levantava, caía, levantava, caía. E eu lembro que em 2005 eu realmente tive um encontro com Deus, um encontro marcante com Deus. Só que eu trabalhava numa rádio secular. Fiquei nessa rádio secular 1 ano. E como eu te falei, algo muito marcante na minha vida, porque ali também eu tive uma experiência com Deus, né? Que foi, eu entrava num conflito muito grande. Ia para o culto de domingo, chegava na segunda-feira, abria uma folha de promoção, estava lá na folha de promoção, ingresso para a festa tal, cerveja liberada. E aquilo um conflito para quem tinha sido liberto, né? Tinha tido um encontro com Deus para você viver uma vida e ao mesmo tempo você saindo daquilo, você ter que abrir o microfone para levar pessoas para aquilo eu entrei em conflito muito grande. Só para resumir, eu lembro que num culto de domingo, na segunda-feira eu cheguei na rádio e estava lá uma bendita e abençoada folha de promoção desse jeito, com bebida grátis até tal hora e que tal não sei o quê, a festa vai acontecer sábado agora. E aí eu lembro que eu, dentro do estúdio ali na Glória, eu me ajoelhei e falei com Deus: Senhor, isso está mexendo comigo. Eu estou ficando em conflito, eu estou ficando perturbado com isso. Literalmente falei assim, ficando perturbado com isso. Porque o Senhor me tirou de lá. E como é que agora eu estou falando, incentivando as pessoas a irem? E eu lembro que eu falei assim, sozinho no estúdio, 6 e pouco da manhã, eu entrava às 7. Falei, o Senhor me deu esse dom e esse talento. Se o Senhor quiser me usar ainda como locutor, maravilha. Agora, se não, faça o que o Senhor quiser. Mas eu não estou conseguindo mais administrar esse conflito comigo. E aí eu lembro que eu fiz um propósito de jejuei 3 dias. No 3º dia, eu recebo o convite para ir para a Rádio A Cor da Vida, para fazer férias. Mas foi algo tão forte assim, que Deus falou assim, é para sair. E sabe o que você ir na base da fé e acreditar que ia dar certo? Num primeiro instante, o dono da rádio que eu trabalhava, eu tinha quase 6 anos lá, ele não quis deixar. Não, você não vai sair, não, você não vai sair, não, você não vai sair. E eu, não, eu vou sair. Eu estou pedindo para sair. Tal. Mas aí já de cara você ia para cobrir férias, você já quis sair de vez. Eu fui saber depois que eu ia cobrir férias. Ah, tá. Eu fui saber que eu ia cobrir férias depois que eu já tinha feito o trâmite de pedir demissão. Ainda estava lá na rádio, mas já tinha pedido demissão. Eu falei assim, ó, já fiz a carta pedindo a demissão e fui. Mas assim, quando Deus promete, Ele cumpre, né, irmão? Quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele deixou claramente assim, é para sair. É para sair. Para sair porque eu vou fazer coisas que você não vai acreditar. E nessa história, vai fazer, né, 21 anos lá de Rádio A Cor da Vida. Graças a Deus, né? Passa voando. Passa voando. Sou muito grato a Deus, assim, porque esse fator de você obedecer, né, não é fácil, né? Você mudar uma história completamente, né? Você sair de um lugar que você estava numa zona de conforto, quase 6 anos de casa, entendeu? Todo mundo gostando de você, né? Você com aquele pensamento, eu estou aqui porque aqui também eu posso fazer a diferença agora, já não estão me olhando do jeito que me olhavam mais, mas Deus tinha outros planos, outros propósitos, e aí essas 2 experiências, tanto lá, quando eu saí de Barra de São Francisco para Vitória, e depois quando essa virada de chave de rádio secular para rádio gospel, foi maravilhoso para mim. Bacana. Maravilhoso mesmo.
a gente vê você falou de desde 86, né? 86. 86 até hoje. Teve muita transformação e mudança, a tecnologia também, né? Sim. O meio digital teve um espaço muito grande. E como é que foi essa mudança de adaptar um novo cenário? Vocês se reinventaram também ou como é que funcionou? Não, todo mundo foi se reinventando. Todo mundo foi se reinventando, porque você sair daquela dinâmica que a gente tinha, que você não podia nem respirar. Daqui a pouco você já se depara com a tal da cartucheira que existia antigamente, que era uma máquina com 3 bocas. Uhum. Então você já separava 3 comerciais, aí depois lançaram a cartucheira com 6, que isso já era meio que digital, entendeu? E aí você já foi abandonando. Aí entrou o disquete, né? Tudo aquilo dali. Então o rádio ele foi se inventando. Se reinventando, melhor dizendo, né? Foi se reinventando e assim, a questão foi modernizando, foi facilitando, mas assim, para quem é antigo de rádio, hoje, se você não ficar atento, você entra no piloto automático, porque hoje, se você deixar, você só abre o microfone, entendeu? Eu posso chegar hoje para fazer um horário 8 horas da manhã, igual eu faço lá na Rádio Cor da Vida até meio-dia, eu tenho condições de programar as 4 horas de programa, se eu deixar. Mas como eu te falei, como você tem aquele sentimento, aquele desejo de impactar quem está te ouvindo, eu, por exemplo, eu monto hora por hora no meu programa. Tem gente que não monta, tem gente que monta já chega, senta, faz as 4 horas, 5 horas de montagem de programa. Mas eu ainda sou daquele que vou ouvir a música do Josué tocando A Promessa, vai acabar, eu vou entrar com o Anderson Freire, será qual a vinheta que vai ficar legal aqui? Porque se você deixar, como eu te falei, se você deixar, você vai no piloto automático, você só busca e vai colocando, entendeu? Fica legal do outro lado? Depende. Para quem viveu o que eu já vivi, que o coordenador ouvia e falava, rapaz, essa vinheta aí não ficou legal não, rapaz. Se botou aí dessa música para essa daí, ficou muito horrível, ficou ridículo, entendeu? Tem que ter aquela combinação também, tem não que ter, pode ser desproporcional. Não pode não, você tem que estar atento a isso. E como eu te falei, se bobear, entra no piloto automático. Você entra e aí você só vai ali apertar o microfone para falar, entende? E é como eu te falei, isso pode trazer para você um comodismo, e aí você vai levando. Não, vou abrir o microfone, entendeu? É igual programação, eu sou programador. Se você deixar um programador, você aperta o botão, o computador embola as músicas e está tudo bem. Mas será que vai casar o Josué Pereira, A Promessa, logo depois para tocar uma oficina G3? A máquina ela não percebe isso. Mas eu tenho acessibilidade, eu vou perceber, não vai ficar legal. Então, calma aí, deixa eu tirar o Oficina G3, vou colocar uma outra depois da música do Josué, entendeu? Isso que é interessante, sim. Mas você tem que manter isso, você tem que alimentar isso, porque senão você vai levando, entendeu? E o rádio tem aquele vamos colocar o charme, que você ouvir uma música na rádio é diferente de você colocar numa plataforma digital da vida. Eu quero ouvir tal. Quando você liga o rádio, você, caramba, eu tava precisando ouvir essa música, essa canção. Tem um toque diferente, né? Tem. Você tem que ter essa sensibilidade, né? Do que pode encaixar na parte da manhã e que não encaixa à tarde e que não vai encaixar à noite, né? Essa questão do programador musical ter essa sensibilidade é dele que ele tem que ter esse toque dele para saber, não, isso daqui não vai casar se eu colocar à noite. Agora, isso daqui fica legal se eu colocar de manhã. De manhã até que horas que essa canção, essa música aí vai ficar legal? Entende? Isso é no geral, eu tô falando num contexto de rádio geral. E como você bem falou aí, o rádio, eu vi uma pesquisa esses dias, muito bacana, cara, muito bacana, falando do crescimento do locutor de rádio, voltando a ter aquela questão do companheiro, da companhia do locutor, entendeu? O mundo, a dinâmica do mundo hoje com o advento da internet é tão corrido, que hoje, cada dia que passa, as pessoas estão querendo mais uma companhia. Às vezes dentro do carro, às vezes em casa. O locutor hoje, o comunicador hoje, ele já está quase ocupando a 2ª posição dos itens que foram colocados, que chama a atenção de quem é ouvinte do rádio. A primeira coisa que chama a atenção do ouvinte do rádio é a música. É o que você falou. É diferente.
é diferente. Um cara abrir o microfone e falar assim, essa manhã tal, de quarta-feira, maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida, e essa música agora vai especialmente para você que está aí no carro. O cara, opa, eu estou aqui no carro, entende? Sim, verdade. Então, assim, a música e já está o locutor, o comunicador já entrando para segundo lugar. Por quê? Porque as pessoas estão se identificando, né? Elas querem essa companhia, elas querem, coisa que muitas vezes o próprio digital não te leva a isso daí. Entende? Ele não consegue te levar. Eu estou com um problema, eu estou dentro do meu quarto e agora eu quero ouvir uma música, eu queria alguém falando alguma coisa para mim. Você vai ficar ali na internet, você tem muita coisa para você ouvir. Sim. Né? Mas o rádio, de repente, o cara vai te dar uma dinâmica do tempo que o cara da internet não está sabendo como é que está o tempo na sua cidade. Entendeu? Verdade. Então, você tem tudo isso aí. Então, a gente foi, como você falou antes, você vai se adaptando, você vai se moldando para essa questão da internet. Né? A própria questão de WhatsApp, Instagram, né? Hoje o rádio, por exemplo, ele é tão dinâmico que se você estiver numa terceira ponte, acabou de acontecer um acidente, você pega o WhatsApp, você está ouvindo a rádio, você tem um número, você fala assim, olha, aqui é a tal pessoa, acabou de acontecer um acidente aqui na terceira ponte, muita atenção no trânsito, sentido Vila Velha Vitória, vamos supor. O cara lá pega o negócio, o seu áudio, coloca no ar na hora. E aí já informa uma camada grande de pessoas, né? Isso que é bacana no rádio, esse dinamismo, né? Verdade. E eu vejo também que vocês trabalham com a internet junto, simultâneo, né? Ajudando no Instagram, integrado, né? Uhum. E acho que isso é importante também, né? Você tem que ter todas as redes sociais assim, atualizadas, né? Sim. Você tem que atualizar, você tem que estar atualizando, né? Você vê questão de reels, né? Você entra no Instagram da Rádio A Cor da Vida, por exemplo, a gente está sempre movendo, principalmente com a questão de música, né? O cara que canta, a gente bota lá, entende? Porque você tem que ir acompanhando esse dinamismo todo da internet. Eu falo sempre o seguinte, que num primeiro instante, todo mundo fala assim, agora o rádio acaba. Não estou puxando sardinha para o meu lado. Eu estou falando o seguinte, que o rádio acaba. Só que ele foi se adaptando com muito mais rapidez, eu acho, na minha opinião, tá? Como profissional de comunicação, do que a própria televisão. Porque você faz um vídeo de qualquer lugar e você, dependendo do tanto de gente que você tem na sua rede social, você estoura ele. Entende? Aconteceu algo aqui agora que eu estou parando para poder filmar, para poder fazer uma live, vamos supor. Até a equipe da TV sair lá, pegar o maquinário, trazer tudo para cá, você já informou primeiro que eles. Verdade. Entende? Você já informou primeiro que eles. O rádio a gente conseguiu pegar essas dicas que eu te falei, do tipo gravar um áudio, entende? A gente tem muito isso lá na rádio. A gente fala, o agente 1029 de trânsito. A gente solta a galera lá e manda ver. E a galera quer. É aquilo que eu falei para você. A galera quer ouvir a voz, a galera quer saber que ela está participando, né? O rádio, ele saiu, no nosso caso, a partir do momento que eu assumi a Rádio A Cor da Vida, eu tive a visão da seguinte forma, de que a gente precisava de parar com locutor ouvinte, trazer o ouvinte para dentro de casa. Ele vai se sentir dentro da rádio comigo, entendeu? Sim. Isso fazia muito no AM, né? Acabou o AM, poucas pessoas fazem isso. Então, o interessante é você trazer as pessoas para dentro da rádio. E como é que elas se sentem à vontade nisso? Elas vão se sentir à vontade quando você atende o áudio, né? Ela vai se sentir à vontade quando você dá um prêmio para ela, quando ela vai lá. Não é? A nossa característica da rádio lá, eu até falo, brinco, pessoal, a gente parece um AM. Tem gente que chega com um bolo lá. Feijão tropeiro. Eu trouxe para você, que eu ouvi você falar no ar que você gosta de feijão tropeiro, Nossa. que você gosta de bolo. Isso são atitudes que elas eram corriqueiras no AM. A AM era assim, a AM era desse jeito. Né? O FM, ele era meio que, eu sou FM, você é o ouvinte aí, entendeu? Agora, com essa questão aí, a gente foi se adaptando justamente para trazer o ouvinte para dentro da rádio. E isso é muito bacana, cara. Você sentir que você é querido e a pessoa sentir também que é acolhida do lado de cá, né? Como eu falei, no mundo onde está tudo tão corrido, né, cara? Tudo tão corrido. Então, pô, você saber que uma pessoa... o locutor entrou no WhatsApp e falou bom dia para mim. Pô, ele falou meu nome lá na rádio. E tudo isso você tá ali para você trabalhar. Tá tudo na mão, né? Bacana, né? Tem aquela interação e a pessoa
participar, sentir também é importante, né? Isso é bem legal. Confesso que eu sou fã de rádio, eu gosto muito de ouvir, então eu sempre estou acompanhando lá a Cor da Vida. Luciano, você comentou aí que você teve um período, 2005, 2006, que se envolveu com drogas. Isso. Como é que foi esse momento da sua vida? Rapaz, na verdade eu comecei muito cedo, né? Comecei com álcool muito cedo, né? Comecei bebendo. E eu sempre falo o seguinte, infelizmente as pessoas não se atentam, não estou generalizando, mas tanto o cigarro branco como o álcool, eles abrem a porta para as outras chegarem. Porta de entrada. Né? É porta de entrada. E assim, na empolgação, vinha de uma família que era costumeiro você ver pai, avô, tio, mãe bebendo. Então, não demorou muito para que isso despertasse em algum momento meu desejo também de beber. Entendeu? E eu comecei a beber muito cedo. Logo depois já comecei a usar droga ilícita muito cedo, maconha. Na época, cocaína não era muito consumida na época, né? Comecei a usar maconha, mas não gostava de maconha. Me sentia muito mal depois que usava maconha, mesmo a onda que dava, me sentia muito mal. Mas, como eu falo, a boca do jacaré estava aberta já, né? E aí, um pouquinho mais ali na frente, acabei me encontrando com álcool junto com cocaína e ali foi fundo do poço. Né? Foram anos ali, eu acho que num total aí de droga, uns 15 anos, né? Nos últimos 3, 4 anos de drogadição, já usava crack, mas assim, eu fui um privilegiado, porque eu usava o crack quando eu já estava muito doido. Então eu não detectava muito o efeito do crack, porque eu já estava famoso pancado, já estava noiado já de tanto pó, entendeu? Então quando usava o crack, eu já estava, só era mais um ali. Então acho que isso foi até um livramento para eu não me aprofundar no crack como me aprofundei, entendeu? E foi assim, foi uma dificuldade muito grande, porque como todos, você começa achando que você tem o domínio, que você vai parar na hora que você quiser. Não, eu vou parar, na hora que eu quiser eu paro. Aquilo que aconteceu com aquele dali é porque ele é fraco, eu não, eu vou dominar. Só que chega uma hora que você entra na história que fala assim, eu vou parar. Aí você fala, agora eu caí no engano, agora eu vi que, como diz, o buraco é mais embaixo, né? E aconteceu comigo, foram 15 anos, muito sofrimento. Falo isso, eu hoje apresento lá na Rádio Cor da Vida o programa Eles Vieram do Inferno, que é um programa direcionado para mães que estão sofrendo com filhos assim, famílias que têm o pai que é alcoólatra, né? Direcionado para isso, né? E você vê que quando você tenta sair, a sua força de vontade, né? Ela te leva até um ponto, entendeu? Ela te leva até um ponto. Mas você vê que você acaba muitas vezes trocando 6 pela meia dúzia. Eu fiquei 5 anos sem beber, mas não parava de cheirar. Depois eu parei de cheirar um tempo, mas não parava de beber. Então ficava aquele jogo, a troca, para lá e para cá, mas tipo assim, não, tá, pelo menos já não bebo. Não, pelo menos já não estou cheirando mais, entende? Mas foi um tempo muito difícil porque eu sempre falo, não é falta de vergonha na cara, porque sofre, tá? Sofre, tenta. Os que você olha por aí, os que a gente vê por aí muitas vezes, e a gente fala assim, não tenha vergonha na cara. Não, não é não. Sofre. Você pode buscar saber que já tentou várias vezes e teve várias recaídas. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu. Eu lembro que eu estava na rádio, já na Cor da Vida, na Avenida São Paulo, José. Ele me ouvia no programa Eles Vieram do Inferno, dentro do presídio. E ele fez um voto com Deus, que assim que ele saísse de lá, ele queria me conhecer, porque ele aceitou a Cristo dentro do presídio ouvindo o programa, entendeu? E ele foi lá, ele levou uma palavra para mim. Eu lembro que ele chegou com um papelzinho, você que é o Luciano Lopes? Eu falei, sou eu. Eu sou tal pessoa, não vou citar o nome aqui para não expor, né? Eu sou tal pessoa e Deus falou comigo
para trazer essa palavra aqui para você. Eu lembro como se fosse hoje. Hoje eu comentei com ele, que ele sumiu. Aí hoje eu comentei com ele, falou, eu lembro como se fosse hoje, você me trouxe uma palavra que está em Atos. Vai e diz que ele é vaso escolhido meu. E ele me entregou isso. E hoje eu estava falando isso com ele. Ele sumiu. E quando some, você já logo imagina, está com vergonha, teve uma recaída, acha que você não é amigo, que você vai julgar, que você não vai, que você não vai estender o braço. Eu falei, rapaz, você é meu amigo, rapaz. Você é meu amigo. Não some não, cara. Não some não. E ele falando, cara, eu estou tentando, só que eu não estou conseguindo. E todo mundo tenta, porque o sofrimento, ele é fato. Enquanto está no efeito, está tudo lindo, maravilhoso. Quando acaba, amigo, quando acaba, assim, é uma angústia terrível. Angústia, aquela acusação, você não vai dar em nada, você não presta, tá aí você de novo, você falou que não ia, você prometeu para sua mãe, você prometeu para o seu pai, você prometeu para a filha, tá você aí de novo, entendeu? E para mim foi muito sofrimento, muito sofrimento. Eu não me via em algum momento fora daquela vida que eu estava, não. Não conseguia enxergar. Já tinha, em dado momento, entregado os pontos mesmo. Eu falei assim, agora já. Mas só assim, saía das rádios que eu trabalhava, Josué, ninguém sabia o que eu fazia ali. Trabalhava todo dia, mas saía do microfone, ninguém sabia por onde eu andava. Só eu sei por onde que eu andava, só por onde eu caminhei, os livramentos que eu tive, pessoas que eu andava, que hoje você fala, rapaz, você poderia ter sido preso, sabe, envolvido com quem você estava. Porque tira a percepção, né, cara? Você perde a dignidade, você perde a percepção do perigo, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, em 2005, na verdade, eu me converti. 2005, junho de 2005 foi quando eu me converti. Graças a Deus. E ali, de lá para cá, nunca mais nada. Que benção. Nada, nada. Só desfrutando das bênçãos. Esse período que você comentou aí, como é que foi a família? Vivendo isso aí, ou você não compartilhava isso? A família sofria, né, cara? A família sofria muito. A família sofria demais, né? Filhos, né? Filhos vendo você chegando em casa, diferente. Quantas vezes eu ouvi dos meus filhos, né? Nossa, você está com um rosto diferente. Por que seu olho está aberto assim? Entendeu? O que você está fazendo? E aquilo machucava porque você fazia de tudo para não encontrar. Fazia de tudo para chegar em casa e já está todo mundo dormindo. Aí, de repente, um está acordado na sala, você tem que passar pela sala, entende? Fora os prejuízos que a gente fala também financeiro, né, cara? Você perde a noção das coisas. Eu sempre falo, o viciado, ele se torna egoísta. Para ele, o que vale é o prazer dele. Não é o prazer do filho, não é a festa de fim de ano, o aniversário da filha. Não é. O que vale para ele é ele estar usando, né, tendo os seus momentos de prazer, independente de quem está sofrendo na história, além dele que vai sofrer depois que acabou o efeito, né? Minha falecida mãe sofreu muito, cara. Sofreu muito. Eu tenho uma frase da minha mãe que eu guardo no meu coração, que um dia eu fui visitar ela à tarde, e ela olhou para mim, me recebeu na porta da sala, olhou para mim assim, até quando você vai me fazer sofrer? Até quando você vai me fazer perder noites de sono? O que eu, como sua mãe, fiz para você estar indo por esse lado? Eu nunca te ensinei isso, meu filho. Nós nunca te ensinamos isso. Entendeu? E assim, graças a Deus, ela foi recolhida pelo Senhor e ela me viu convertido. Ela me viu convertido. Me viu, se não me engano, 2005 ela faleceu, 7 anos praticamente de conversão. Entendeu? Então ela viu realmente que Deus é poderoso e que Ele tem todo o poder e autoridade para transformar a vida de um ser humano. Que a minha vida foi transformada. Assim, eu posso falar para você, por tudo que eu tive de experiência com Deus, essa transformação, porque não era só o vício,
tinha a prostituição, né? Tinha a vaidade de ser locutor, o orgulho de ser locutor, o ego, né? Isso tudo teve que cair por terra, né? Teve que desmoronar para Deus fazer a obra. E não é porque ele não ama, né? Ele é um pai que ama incondicionalmente, mas que ele mesmo fala que ele corrige, né? Você é pai, né? De vez em quando você tem que falar com o filho que não bota a mão aí não, não é? Aí ele te olha meio assim. Pois é, assim é Deus, né, cara? Assim é Deus, ele corrige, como ele fala, se preciso for açoita, porque ele te tomou como filho, para não te perder, né? E graças a Deus eu consegui sair dessa, depois de alguns livramentos de morte, alguns caminhos muito tortuosos, né? Muito tortuosos. Você, como eu te falei, você perde a noção do perigo. Você perde a noção do que é risco para a sua vida, né? Nesse período de drogadição aí, eu tive uma overdose que eu praticamente fiquei morto, cara. Nossa. Morto, praticamente morto. Entende? Praticamente morto. Quem me socorreu foi meu irmão, ele disse que eu estava morto. Uhum. Entendeu? E eu tenho uma experiência de que muitos talvez não vão acreditar, mas é uma experiência que eu posso contar aqui, que eu me vi saindo do corpo nessa última overdose que eu tive. Literalmente eu me vi saindo do corpo. E eu falava assim, eu tô morrendo, Deus, tô morrendo. Mas já tinha alguém já orando pela minha vida. Já tinha alguém orando pela minha vida. E Deus me deu oportunidade, né? Entendeu? Mas não pensa você que depois disso eu parei de usar droga, que eu não parei, não. Uhum. Passou uma semana, daqui a pouquinho estava lá de novo. É um vício, é algo terrível. Só quem vive sabe o que é, entendeu? E é como eu te falei, tudo começa com um controle. Vou tomar uma cervejinha aqui, eu controlo, entendeu? Daqui a pouquinho tem um baseadinho, daqui a pouquinho tem um tequinho. Na hora que você vai ver que você vai assustar. E o pior, né? Você olha para trás e fala assim, quanto tempo que eu estou lutando para sair disso? Eu fiquei 15 anos. Desses 15 anos, eu lutei para parar 14 praticamente. Porque bebia muito, né? Então, sofrimento, muita perda, né? Uhum. Muita falta de sensibilidade com o outro, familiar, eu já tinha família na época, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aí, vivos para contar a história. Graças a Deus. Você Né? chegou a ser internado em casa de recuperação? Não passei por internação não, José. Uhum. Não passei por internação não, mas acho que é um caminho muito bom para aqueles que estão vendo que no ambiente que eles não estão conseguindo, ainda que é difícil. É difícil. A situação mais difícil para um viciado é ele reconhecer que ele está precisando de ajuda. É muito difícil, cara. É muito difícil, porque fica dentro de você, pulsando a todo momento. Você consegue sozinho. Você tem controle. Eles que estão exagerando. Você não está exagerando, não. Você viu? Depois de 15 dias, depois de 10 dias que você bebeu, depois de 10 dias que você foi usar de novo, você deu esse derrame aí que eles falavam, né? Que é gastar tudo. Você deu esse derrame aí, mas você consegue. E aí os anos vão se passando, cara. Os anos vão se passando, infelizmente. Entende? Mas, assim, aconselho muitos que talvez não consigam por ambiente que estão, né? Eu tive que romper muita coisa. Em 2005, eu decidi romper com algumas pessoas que eu andava, que eu falava assim, ou eu me separo nesse momento, não que elas eram culpadas, mas elas, de alguma forma, eram um ponto para eu poder buscar, para eu poder ir, para ser a companhia. E eu tive que fazer aquela separação ali. E eu fiz essa separação. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu saía muito com ela. Tudo que eu fazia era com ela. Tudo. Começava a beber 1h da tarde, depois para buscar droga, passar a madrugada. Se tivesse de ficar 2 dias fora de casa, ficava 2 dias fora de casa. Então, assim, tudo eu fazia com essa pessoa. Entendeu? Absolutamente tudo. Então, o que aconteceu? Depois de 7 dias, sem ligar, sem falar com essa pessoa me ligou. E aí, rapaz, você sumiu? O que houve? Aí eu expliquei, né? Olha, estou indo na igreja,
eu quero mudar de vida. Eu lembro como se fosse hoje, essa pessoa riu, você já ouvi muito disso de você. Não te dou mais 3 dias para você passar aqui, para a gente sair. Inclusive, falou desse dia, inclusive eu tenho aqui, se você quiser passar aqui. Naquele ponto, Josué, ali eu tive que ser forte e corajoso, como o seu xará da Bíblia, Josué, que Deus falou com ele. Eu cheguei e falei para a pessoa assim, eu queria te falar uma coisa, meu amigo. A verdade é que eu nunca fui seu amigo. Porque se eu fosse seu amigo, eu não passava aí no seu trabalho, te tirava de dentro do seu trabalho para a gente poder beber, para a gente usar droga e você perder seu dia de trabalho. E uma outra coisa, você me considera como amigo? Não, rapaz, você é o meu melhor amigo que eu tenho. Então, por favor, se for para você me chamar para beber e para usar droga, não me liga mais não. Por favor, eu estou mudando de vida e eu vou mudar de vida. Minha vida agora é Cristo. Eu quero Jesus. Eu estou buscando a Jesus, cara. Ele riu. Então tá bom então. Valeu. Vai aparecer aqui. Aí falou de novo, vai aparecer aqui, não te dou 3 dias. Eu, graças a Deus, o encontro até hoje. Né, não tenho nada contra ele. Infelizmente, continuo falando para ele. Ele continua ainda na vida de drogadição. E eu já, nesse ponto, desde 2005 para cá, livre desse tormento aí das drogas. Bacana demais. É uma história que um tempo, bastante tempo, né? Que muitos não têm esse tempo, né? Não tem. Não consegue, porque acho que eu já conheci algumas pessoas que iniciaram e no primeiro ano que estava ali no vício já perderam a vida, não teve oportunidade. E ouvir você falando isso aí é muito prazeroso. Graças a Deus, essa oportunidade. Eu sempre falo o seguinte, Josué, o homem ele tem dificuldade de administrar a liberdade. Na verdade, ele não sabe administrar a liberdade, né? Não sabe. É por isso que tem o nosso caminho, né? Você tem que estar no caminho. Porque se você se sentir livre demais, você acaba querendo dominar, carregar a sua vida, e daqui a pouquinho, na hora que você percebe, você está criando atalho, já indo para lá, já indo para cá. E assim foi comigo, né? Muita liberdade. Não foi culpa de pai, não foi culpa de mãe, mas muita liberdade. A liberdade, ela já te apresenta alguns prazeres, você começa a se encantar com esses prazeres, na hora que você vai ver, você está no fundo do poço. No meu caso, eu fui no fundo do poço, entendeu? Ainda que, volto a te falar, ninguém sabia por onde eu andava. Eu tinha minha profissão, nos últimos 3, 4, 5 anos, eu já comecei a oscilar no trabalho, já chegava em casa 4:30 da manhã, tinha que estar 7 horas da manhã, já ligava para um companheiro 4 e pouco da manhã, dizendo, vai lá para mim hoje, porque não vai dar, entendeu? Estou com problema aqui em casa, inventava uma história, uma mentira, e aí ele que trabalhava à noite vinha para de manhã e eu ia para a noite, era o tempo para dormir, era o tempo para poder... Mas já estava ficando meio que irresponsável com as coisas, entendeu? Infelizmente, que isso acontece. Isso acontece muito mesmo, entendeu? E é uma história bacana também, você entrou no rádio para cobrir as férias e hoje você é diretor da rádio, né? Como é que foi esse processo? Rapaz, quando você sai num direcionamento de promessa de Deus falando com você, ele não fala o caminho, mas ele aponta, ó, eu vou cumprir uma promessa na sua vida. Só que você tem os processos da vida, né? E eu fui assim, buscando muito em Deus. Sinceramente, se eu falar para você que tudo que hoje eu sou dentro da Rádio A Cor da Vida, né? Durante esse período de 20 e poucos anos que eu tô lá, se eu falar para você que eu imaginei que eu ia chegar onde que eu tô hoje, nada. Mas Deus foi falando no processo, entendeu? Deus foi direcionando, falando, olha, fica atento. Eu lembro de uma palavra de Deus que foi assim, atento a tudo. Presta atenção em tudo. Não deixe escapar nada. E eu fui observando as coisas. E os processos foram acontecendo, entendeu? Foram acontecendo. Eu posso olhar nos seus olhos
e dizer para você, não precisei de puxar tapete de ninguém. Foi tudo Deus colocando no processo. Em alguns momentos eu falava, agora é minha hora. E aí não era minha hora. E Deus falava assim, calma, observa, presta atenção, fica olhando, entendeu? Vai chegar o tempo. O que está preparado para você é maior do que isso que você está imaginando aqui agora. E aí você vai naquela linha da dependência de Deus, né? E é muito difícil, né? Você saber que você tem uma promessa de Deus, você achar que aquele momento é o seu, não é o seu, e você ter a humildade de falar assim, opa, deixa o Deus fazer, entendeu? E isso foi se estabelecendo na minha vida, foi processo. A Rádio Acordo da Vida foi, entrei para fazer férias, daqui a pouquinho, não, vai sair uma pessoa, você vai trabalhar, vou assinar sua carteira. Maravilha. Locutor, né? Aí um pouco mais lá na frente, ei, sou programador, já fiz programação de rádio, tá? Quando precisar de mim, não, estou precisando agora não. Beleza. Passa, sou programador, quando precisar de mim, não, também não estou precisando não, agora não. Então foram assim, vários nãos, podemos dizer assim, né? Foram dados, né? Mas eu sempre falando assim, olha, quando precisar, até que chegou o momento, falou assim, não, eu vou precisar de você. Você faz a programação? Eu vou precisar de viajar? Faço programação. Faço programação. E aí, quando voltou, já falei assim, vou colocar você agora como programador da rádio. E aí eu já me tornei locutor, programador da rádio. Depois, a oportunidade de ser o coordenador da rádio. Entendeu? Coordenador artístico. E, por último, o diretor-geral da rádio. Entendeu? Na verdade, o gerente-geral da rádio lá, que gerencia tudo lá, né? Sou grato a Deus, porque assim, hoje eu trabalho na rádio de um dos senadores mais conhecidos do Congresso e do Brasil, que é o senador Magno Malta. E assim, até nisso você tem que ter essa gratidão a Deus, de colocar você num ponto de você olhar e falar assim, olha a honra que Deus te deu, né? Verdade. E você olhar e falar assim, é muita mão de Deus para colocar, né? Sou grato por trabalhar com ele, pela honra da família, Dona Kátia, a própria Maguinha, a Malta, a Carla, a Jaisline, são pessoas assim que vê que tudo aquele processo que eu passei sempre teve um propósito de Deus para estar ali, entendeu? E como eu te falei, nunca precisei de puxar o tapete de ninguém, as coisas foram acontecendo e só eu sei quantas vezes eu fiquei falando com Deus, mas não era minha vez agora não? Aí Deus, não, calma, filha, entendeu? E aí a gente está tocando lá, graças a Deus, né? Muito bom. Já há muito tempo ali. Bacana demais. Só um minutinho. Gente, nesse momento nós vamos falar uma palavra-chave e essa palavra você vai ganhar um almoço com um acompanhante no Rancho Vista do Mochoara. A palavra-chave é Rancho Vista do Mochoara, o melhor do Espírito Santo. Beleza? Faça um vídeo, marca o JPcast, marca também Josué Pereira Oficial e posta no seu stories que você já vai estar ganhando, beleza? Então fique esperto que vai estar ganhando. É isso aí. Você já foi lá, né? Já fui, já. Luciano? Fui lá com a minha família. Tenho foto até hoje do meu filho Salomão no cavalo lá. Tá na hora de voltar, hein? Tá na hora de voltar, vou voltar. Mudou lá. bastante lá, tá? Mudou, né? Mudou pra caramba, Mudou. Tá muito bonito. É muito aconchegante, né? Muito Bacana. gostoso. Diz eles que vão começar a trabalhar com churrasco novamente. É mesmo? Tá mesmo preço bacana. Só falar que eu vou lá. Falou que é para pegar um churrasco, é com a gente mesmo. Bacana. Tamo junto. Demais. Luciano, a gente está quase finalizando. Quero que você fala mais um pouco da sua experiência, que talvez você não falou ainda. Você gostaria de falar aí? Pode. Ô, Josué, assim, a minha trajetória como comunicador, como radialista, cara, ela é cheia dessas coisas que hoje eu tenho como gratidão, né? Eu estava olhando para você aqui, enquanto você estava fazendo a fala aí do rancho, e lembrando de você com os olhinhos brilhando,
cantando com Daniel e Samuel numa caravana da vida. Verdade. Eles te deram a oportunidade, você lembra? Sim, não. Sabe onde que foi? Sei, Marcílio de Noronha, não foi? Foi. Pois é, então assim, essas experiências da vida, né, elas marcam a gente. Marcam. É muito bacana você guardar essas situações. Eu contei um pouco aqui da história de sofrimento com bebida, com droga, mas assim, eu tenho muito mais coisas que eu busco para trazer para o meu coração, que eu tenho pessoas que hoje eu vejo e que me trazem boas lembranças, do que mais questões de sofrimento, entendeu? Sim. Como eu estou te falando com sinceridade mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Essa experiência assim de você, Daniel e Samuel te chamando, você lá, tipo assim, como se fosse assim, o sonho, né? A realização. Eu vou cantar com os caras. É referência, né, irmão? Sim, sim. Entendeu? Então a mesma coisa sou eu. Por exemplo, eu na minha trajetória, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu iria trabalhar com Jairo Maia. E na minha experiência de rádio FM, chegou um momento em que eu tive que trabalhar no AM, que era muito forte na época. A Rádio Gazeta AM era a rádio mais ouvida, né? Nós tínhamos Jairo Maia, Luiz Carlos Peixoto, nós tínhamos o Aloysio Ovelha, né? Gigante, né? Fábio Pirajá. E aí eu saí do FM para entrar ali. E tinha aquele negócio de AM, FM. E assim, eu me dei bem com todo mundo ali. Uhum. Novinho. Me dei bem com todo mundo. E eu olhava, tendo a sua experiência com o Daniel e Samuel que eu estava falando, do meu lado eu olhava e falava assim, rapaz, eu estou trabalhando com Jairo Maia, cara. Um ícone do rádio. Minha mãe ouvia esse cara, né? Então, assim, como é prazeroso você olhar para trás e você falar, nossa, quantos momentos felizes, né? Marcantes, como você falou, momentos marcantes mesmo, que a profissão acabou proporcionando você, entendeu? Teve alguns momentos difíceis? Teve, mas se você for pegar mesmo, você fala assim, tem muita coisa boa. Né? Muita coisa boa. Você falando em momento marcante, eu lembro que estava, não sei se foi no início do programa Filhos do Espírito Santo. Sim. Aí eu tinha gravado o CD da dupla, Davi e Josué. Uhum. Aí ia ter oportunidade lá no domingo. Rapaz, nesse sábado pro domingo eu não dormi. Ficou nervoso? Nossa, Deus. Rapaz, eu vou cantar na rádio, nós vamos dar entrevista na rádio e tal. Chegou lá no meio-dia, né? A gente chegou 11 horas, ficamos lá esperando. Aí, nesse dia, chegou uma outra cantora, né? Aí o pastor Carlos, guarda um pouquinho aí que vamos pôr essa capa cantora. Depois a gente fala um tormento mesmo. E era naquele momento que não tinha hora pra terminar, você lembra? Lembro. E até, rapaz, acho que foi umas 4 horas da tarde que a gente começou. Mas eu ali naquela ansiedade, que foi um momento que ficou marcado na minha vida, que foi a primeira vez que eu tive a entrevista na rádio, né? Então foi bem bacana e eu agradeço até a oportunidade da rádio, quando a David sempre deu a gente lá, né? E foi muito marcante isso aí. A rádio, ela tem essa característica mesmo, né? De oportunidades, né? Que sempre são dadas lá. Né? Logicamente, você tem uma programação, você tem aquela coisa toda, mas assim, essas caravanas da vida, né? Que a rádio sempre faz, né? Que eu acho que isso é muito bacana, porque você dá oportunidade. Sim, tem um contato também com os ouvintes. Isso aí. Para conhecer os cantores, conhecer os locutores. Eu, por exemplo, quando eu assumi a coordenação da Rádio A Cor da Vida, eu sempre olhava a programação da rádio e falava, é uma rádio tão cheia de ritmos, por que não botar um programa de sertanejo nessa rádio? E eu coloquei. Coloquei um programa de sertanejo na rádio. Eu lembro que era de 6 às 8 da manhã, 2 horas de programa de segunda a sexta-feira. A rádio, ela estourou naquele horário ali de manhã. E depois eu vi que começou a dar muito certo. Eu joguei ele também para de 6 às 7, né? E aí a gente vê assim, talentos igual você, tocando com Jonas Vilar na programação, né? Agora nós temos André e Felipe, né? E assim você vê como que a coisa foi expandindo, né, cara? E essa característica da Rádio A Cor da Vida foi você que trouxe ou ela já tinha dessa... Porque é diferenciada a Cor da Vida, né? Ela sempre teve um diferencial. Eu acho que talvez porque a Rádio A Cor da Vida, ela não tem uma denominação por trás para direcionar a programação da rádio, entendeu? E como a gente
pensou lá no início de trazer uma rádio com um pouco mais ritmada, né? Aproveitar os ritmos, quebrar essa questão do o ritmo X não é de Deus, o ritmo Y é de Deus, né? Então a gente foi vendo que foi dando certo. Logicamente que você foi observando que algumas coisas não iriam se encaixar mesmo na programação. E aí você teve que tirar. Outras coisas você conseguiu manter, né? Hoje, por exemplo, você tem na rádio o sertanejo, né? Você tem na rádio o próprio pagode, né? Nós temos aí, eu gosto sempre de trazer, você tem lá até um funk, que tem uma música chamada Mãe de Joelhos, Filho de Pé, Sim. né? Que é uma música que até a melodia lá do Rio de Janeiro toca, né? Que conta a história verídica de uma mãe que orava pelo filho. É uma canção marcante, né? Uma letra marcante. Exatamente. Então, assim, se você conseguir encaixar tudo no seu devido lugar, é aquilo que eu falei lá no início. Se eu pegar um funk e jogar 6 horas da manhã, não vai ser aceito. Não vai ser aceito, entendeu? Agora, graças a Deus, hoje a gente tem, por exemplo, um sertanejo. O sertanejo hoje ele já encaixa na programação da rádio de fora a fora. Na hora que você tocar, ele é bem aceito, entendeu? Ele é muito bem aceito. Então, você conseguindo mesclar isso tudo, trazendo a sua experiência que você teve de rádios seculares, para você ir encaixando, fazendo o desenho da programação, você consegue levar a programação sem assustar. Mas no início não foi fácil, não. No início foi difícil. O programa Eles Vieram do Inferno, então, meu amigo, quando começou esse programa, quando o senador falou o nome do programa, eu falei, rapaz, que nome de programa é esse? Mas queria trazer um impacto realmente, né? E um pouco do que você ouviu da minha história, nada mais é de um homem, de um ser humano, que realmente foi tirado desse inferno que é o vício. Quem está lá está o quê? Está no inferno, irmão. É um inferno viver aquilo dali. É um inferno. Escravidão. É um inferno não só para a pessoa. Infelizmente, esse inferno ele acaba atingindo a família, a mãe, o pai, esposa, filhos, amigos, né? Você falou aí, você falou de amigos que você perdeu aí nas drogas, né? Quantos que você conhece que você fala assim, poxa, esse cara é um cara, conheci um cara bacana, olha a vida que esse cara tá levando. Tá no inferno, bicho, é um inferno aquilo dali, né? E aí, quando botou o nome desse programa, quantas vezes, na época do telefone ainda, ouvia, não, vai pro céu não, irmão, com esse nome aí. Mas aí as pessoas depois vão entendendo, né? O propósito da coisa. Hoje o programa Eles Vieram do Inferno, ele é assim. Hoje mesmo eu cheguei na rádio e eu vi umas mensagens lá do programa. E uma mensagem que me chamou a atenção de um rapaz. Ele não quis se identificar, ele falou assim, eu me converti, eu aceitei Jesus ouvindo esse seu programa. Eu fumava crack ouvindo o seu programa. E ficava daquele dilema, Deus vai me fulminar porque eu estou fumando crack e estou ouvindo esse programa da Rádio Gospel. Entendeu? Mas eu sempre falo, independente de você estar usando aí agora, está sob efeito da droga, fica ouvindo. Não abre mão, vai ouvindo. Uma hora a coisa vai. Verdade. Entendeu, meu irmão? E é isso daí. Bom demais. E as histórias impactantes que eu acompanhei lá no o pastor Bira Nobre. Bira. Tinha uma casa de recuperação e eu sempre estava com ele lá. A gente ia na Cracolândia e chegava à noite lá na casa de recuperação, eles estavam ouvindo, ligado, todo mundo assim, vai começar o programa e tal. Eles ficam atentos, ligados ali, sabem que é um programa diferente e que fala a língua deles, né? Exatamente. Ali a gente não está ali para poder pregar. A gente tem o nosso linguajar ali dentro do programa, é o que eles entendem, o que eu entendo. Pó mesmo. E a sua experiência você traz para aquele momento ali também e eles se identificam, né? Exatamente isso. Porque, por exemplo, você pega uma mãe que já está cansada de ouvir assim, não que seja errado, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra, só que ela já está 15 anos sofrendo, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra, ok, Deus vai fazer a obra, entendeu? E ali você tem que levar para ela, para a realidade, e até ser aquela pessoa que vai dizer para ela, olha, faz assim, não age assim não, porque quanto mais você agir assim, mais ele vai... Porque, por exemplo, eu tenho uma experiência com a minha mãe que
ela falou uma coisa comigo uma vez, sem sabedoria, ou talvez no desespero de mãe de querer ajudar, de querer ver o filho fora do jeito que eu estava, totalmente aprofundado, que naquele dia eu saí de dentro da casa dela e falei assim, ninguém gosta de mim, agora que eu vou usar mesmo. E naquele dia eu fiquei 3 dias fora de casa, por causa de uma palavra errada, entendeu? É desespero, claro. Quem não quer ver o filho livre de uma prisão que você está vendo que ele está? Né? Então a mãe que está ali ouvindo a rádio, ela quer ouvir alguém que realmente pode dizer para ela porque viveu aquilo, porque fez a mãe sofrer, né? E na época a gente não conseguia achar alguém, até que eu comecei a fazer o programa. Quando eu comecei a fazer o programa, eu naquele intuito de, não, tem que pregar aqui, né? E aí, na época, o Magno falava assim, não, eu não quero isso. Eu quero que você use a linguagem, você passou por isso. Você passou por isso. Vai na linguagem deles. Vai na sua experiência. Eu quero você trazendo informações de apreensão de drogas, né? De mães que foram agredidas porque o filho estava sob o efeito da droga. Vai trazendo isso. E aí eu fui absorvendo aquilo tudo até enquadrar, encaixar o programa. Entendeu? Encaixar o programa com essa dinâmica de trazer não somente o que a droga faz com a pessoa, mas o rastro que ela deixa, entendeu? Eu li na semana passada, um rapaz que espancou a mãe, cara. Ele chegou querendo R$20, entendeu? E o que ele fez? A mãe falou que não tinha dinheiro, ele espancou a mãe e depois ele botou fogo na casa. Nossa. Entende? E aí eu falo para você, tá ou não tá no inferno a vida dessa pessoa? Essa família não tá vivendo um inferno na vida dela? Não tem paz, amigo. Não tem paz. Aí a mãe fica abatida, perde noite de sono, começa a tomar remédio para dormir, né? E aí a saúde vai se perdendo, entendeu? E é difícil porque, como a gente estava conversando aqui, a gente pensa que é automático. Pode ser automático? Pode ser. Pode ser. No meu caso, demorou 9 anos. Oraram pela minha vida 9 anos, Josué. Um vizinho de muro. Olha a prova da fé. Ele ouvia o portão bater na hora que eu estava chegando, 4h30 da manhã, 3h30 da manhã. Olha a prova da fé. Estava orando por ele, Senhor. Chegou de novo 4h30 da manhã? Né? Mas não desistiu, cara. Não desistiu. Foi orando, foi orando, foi orando. Foi chegando perto de mim com esse entendimento que eu fui falando, para não criar aquela aversão do tipo, já vem esse crente aí, falar que eu estou no inferno, que eu estou endemoniado. Ele foi muito sábio, gerando amor, confiança. E aí eu fui abrindo, até a hora que a obra foi feita. Entende, meu irmão? Então, assim, a característica do programa é justamente essa. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que entregaram a vida mesmo dentro do presídio, cara. Presídio feminino. Já tive testemunho lá de ouvintes de presídio feminino. Falei assim, olha, chegava e colocava o radinho, 10 horas, e falava assim, silêncio agora que está na hora do programa. E todo mundo ficava quieto, aumentava o volume e ficava ouvindo. Entende? Como que isso é gratificante? Eu falo sempre o seguinte, Josué, que eu tenho essa certeza que eu sou uma árvore que dá bons frutos. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não me permite ver todos esses frutos. Talvez porque Ele ache, ou porque Ele veja que, você vai começar a achar que foi você, hein? Entendeu? Mas assim, são muitos frutos ali, muitos frutos. Eu lembro que no início do programa, isso é experiência espiritual mesmo, eu tinha dia que para acordar no outro dia parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu fazia o programa, parecia que eu tinha tomado uma surra. Literalmente acordava todo mole, cara. E aí eu fui entendendo, isso daí não é só você chegar ali e falando, não. O negócio vai se preparando, vai dependendo de mim, e aí as coisas foram acontecendo, entendeu? E nada também de piloto automático, não tem esse negócio não. Sim. Porque ali é aquele negócio de você estar falando do que você viveu, da dor que você sofreu, do desespero que você sofreu, né? Da opressão que você sofreu. Eu via coisas. E via, falava assim, eu vi porque eu estava doidão, não. Aí depois eu estava são e eu via. Eu via. Era algo impressionante. Falava assim, hoje eu vou sair do trabalho e vou para casa. Aí saía. Aí vinha. Quando chegava do nada,
aparecia uma pessoa que você usava algumas coisas com ela, mas que nem imaginava que você morava ali por perto e que de repente encontrava você. Rapaz, estava passando por aqui, te vi, olha o que eu tenho aqui. Aí você já entrava dentro do carro e já era. Entendeu? Então, assim, é um cerco. Infelizmente, é um cerco. Mas nada que Deus não possa trazer a luz sobre essas trevas aí e libertar. Entendeu? Amém. É uma experiência que foi difícil viver, mas hoje os frutos que essa experiência te traz, eu acho que é só Deus que faz, né, Luciano? É só Deus. Só Deus. É só Deus. É só Deus, assim, dentro de tudo que eu te falei, né? Desde lá de 1986. 86 eu já bebia. 86 eu já usava maconha. Depois, em 90, eu já comecei a usar cocaína. Então, assim, tudo embalado pelo aquele entusiasmo de radialista, ser reconhecido, né? Na época, parecia em jornal, né? Então, isso tudo foi contribuindo, porque é um mundo de ilusão, cara. E você vai caindo nas ilusões que vão sendo apresentadas. E como eu falei anteriormente com você, chega um momento que você quer dar o grito de socorro, que você fala assim, rapaz, não é só gritar agora, não. Agora precisa do homem da mão furada. E quando você não conhece, que você não deu oportunidade de falarem dele para você, porque você achava que aquilo não era para você, entendeu? No meu caso, esse homem começou a orar por mim quando eu me mudei aqui para Santa Mônica, em Vila Velha. Eu morava na 7ª etapa, aí em 96 eu me mudei para Santa Mônica. Quem era o meu vizinho de muro? Esse pastor. Ali começou a história, porque até então eu era avesso. Não vem falar de Jesus, você fica para você, eu sou muito novo, né? Lá na frente eu vejo o que eu faço. E esse homem, 9 anos ali, vizinho de muro, batendo, falando, aos poucos, envolvendo, até chegar 2005. 2005, eu digo para você, 2005 eu cheguei no fundo do poço. 2005, para você ter ideia, se não tivesse pó, se não tivesse maconha, se não tivesse cerveja, cachaça, conhaque, em 2005 eu já estava tomando álcool puro, botando um pouquinho de refrigerante para tirar o gosto. Pra você ter ideia. Olha a degradação do ser humano. Como eu te falei, no outro dia ia trabalhar, ninguém sabia. Ria, abria o microfone, sorridente para todo mundo que está lá fora, mas por dentro, totalmente destruído. Entendeu? Mas Deus teve misericórdia. E aí me resgatou. E aí eu estou aqui no JP hoje. Benção demais. Luciano, tá acabando o nosso tempo. Ok, querido. Felizmente, mas vai ter outras oportunidades para a gente vir aqui já contar mais experiência ainda, que acho que se a gente for, vai embora, né? Vai sim. Fluindo, né? Vai sim. Deixa uma palavra aí para finalizar nosso bate-papo pro pessoal. Josué, o que eu tenho para falar é o seguinte, resumindo a história do Luciano radialista com a história do Luciano convertido, né? Essas coisas todas, é você não desistir do seu sonho, sabe? Desistir do seu sonho. Hoje eu posso dizer até mais para você. Esteja guiado por aquilo que Deus tem para a sua vida, né? A palavra diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não do mal. Então passareis a orar a mim e eu ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, enquanto buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os planos dele não são os nossos planos. Então se você conseguir encaixar o seu sonho, aquilo que você sabe que Deus também está ali movendo os céus para o seu favor, amigo, aí já era. Quando eu olho para trás e eu vejo minha trajetória lá de 86, né, para cá, todos os altos e baixos, aí hoje, onde eu me encontro, né, sempre assim, buscando em Deus, não perder a essência. Lógico que você é humano. Tem hora que você pensa uma coisa que não é, depois você volta para cá, acerta novamente, mas
Se você tiver nessa certeza de que tem uma promessa, de que Deus te deu esse sonho, que Ele gerou esse sonho em você, meu amigo, vai embora, né? E ter sempre essa cautela, né? Essa cautela. Hoje, por exemplo, eu olho para dentro da minha casa, trazendo lá a minha experiência que eu comecei com álcool, que me despertou foi vendo dentro de casa. Para os meus pais, aquilo era nada. Por quê? Porque vinha lá de trás. Eles também viram, né? Só que chega uma hora que essa criancinha que está vendo você beber, vendo você fumar, ela vai crescer. E o mundo vai apresentar para ela alguma coisa. E ela vai olhar e vai ver, papai e mamãe já faz, eu também faço. Papai ficou, mas eu sou mais forte que papai, eu não vou ficar não. Né? Assim também eu pensei. Então, hoje, a palavra que eu tenho é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Né? Deixe seu coração em paz. Aqueles que me acompanham lá no programa Eles Vieram do Inferno, não desista. Enquanto tiver fôlego de vida no filho, no neto, no sobrinho, no primo, no amigo, no marido, na esposa, na irmã, continue pedindo a Deus. Porque enquanto tiver fôlego de vida, para essa pessoa há esperança em Cristo Jesus. Para mim demorou 9 anos. Mas hoje eu estou aqui que eu posso falar para você, vale a pena. Vale a pena, entendeu? Quando eu vejo esse pastor que olha para mim, de vez em quando eu encontro com ele aqui em Santa Mônica, ele fala assim, eu sabia que Deus ia cumprir, né? Isso é muito gratificante, né? Graças a Deus. Tá bom, meu irmãozão? É isso daí. Obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando, prosperando seus caminhos. Que o JP Cast continue trazendo pessoas aqui para engrandecer mais ainda o nome do Senhor e também trazer expansão aí para o seu podcast. Tá bom, meu irmãozão? Amém. Luciano, eu que agradeço por aceitar o nosso convite. Você é um grande nome do nosso estado, né? Na rádio, uma das maiores rádios do nosso estado, mais ouvida do nosso estado. E você separou um tempo e nos atendeu o nosso convite. Eu te agradeço. E também agradecer pelas oportunidades que você dá. A gente manda as músicas, a gente nova lá, e o Luciano imediatamente já coloca no ar. E isso, a gente como artista, cantor, isso é muito importante. Divulgar o trabalho que a gente faz. E eu sou grato a esse camarada aqui também, que sempre está nos apoiando, dando essa moral lá na rádio. Muito obrigado, Luciano. Cumprimento da promessa. Canta um pedacinho da promessa aí para nós. O olho não viu, mas está vindo aí. O ouvido não ouviu, mas irá se cumprir. Não desista da sua promessa, tá faltando pouco pra você sorrir. O olho não viu, mas está vindo aí. O ouvido não ouviu, mas irá se cumprir. Não se esqueça quem fez a promessa, qualquer hora dessa ela vai se cumprir. Isso aí, aleluia. Isso aí. Esse é o Josué Pereira. Amém. Obrigado, bacana demais. Obrigado, Luciano. Gente, foi o fim, né? Mais um podcast. Que Deus possa abençoar, que essa experiência venha trazer edificação para a sua vida, e que se tem alguém passando por esse momento de transtorno, vou dizer assim, Luciano, de vício na sua vida, manda para ele esse podcast. Ele pode ser edificado, que em nome de Jesus a vida dele pode ser transformada através dessas palavras, através dessa experiência. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, até o próximo, se Deus quiser. Abraço.